Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam aproveitando bastante o conteúdo das nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre indicadores de monitoramento e avaliação, onde esses referenciais de planejamento sinalizam o curso das nossas ações enquanto gestores e, principalmente, que essas ações venham facilitar e favorecer ainda mais a sociedade. Vamos começar com os nossos indicadores de monitoramento e trazendo para vocês um conceito. Esse conceito eu trouxe para vocês, ele é do Ministério do Planejamento, que no atual governo o planejamento integra o Ministério da Economia e traz essa conceituação, essa fundamentação de que o indicador de monitoramento é um instrumento capaz de medir, de quantificar o desempenho de um programa, né, sendo passível de algum ajuste, de alguma aferição, de algum acompanhamento, coerente com o objetivo estabelecido entre o poder público e a necessidade da sociedade, a necessidade daquele município, daquela região, e apurável em tempo oportuno, ou seja, eu tenho condições de quantificar, de medir ao longo do tempo. Os elementos fundamentais para serem monitorados através dos indicadores apontam a importância do cenário econômico e social do município e da região, como, em termos econômicos e sociais, o município se comporta e quais são suas carências, suas necessidades, suas demandas. E também informações que possam ser significativas dentro da nossa análise SWOT, que nós já falamos, né, em outras aulas, que possam significar ameaças de oportunidades, ameaçar o nosso programa, ou criar uma condição favorável para o nosso programa, denominada de oportunidade, e que esses elementos fundamentais a serem monitorados, né, tenha, pelo menos, essa análise comparativa ao longo do nosso projeto, ou quando o plano ou o nosso programa foi feito, foi idealizado. Na elaboração do programa, nós precisamos buscar um indicador correto para cada caso. Não temos uma regra fixa, né? Mas nós precisamos evitar dois extremos. Então, para cada indicador de monitoramento, nós precisamos estudar corretamente cada caso, né? Deixar de lado um indicador que possa ser avaliado ou possa ser baseado em achismos, né? Eu acho que esse indicador é interessante. Eu acho. Evitarmos essa máxima. Contar com muito indicador também pode ser um outro elemento que mascare ou que não traga a informação de maneira correta para a análise do gestor. O segredo é achar simplesmente um ponto de equilíbrio entre o possível e o necessário. Não sermos tão rigorosos no nosso indicador, mas também evitarmos a flexibilidade exacerbada, né? Cada programa ou cada projeto é preciso buscar um indicador correto para o seu objetivo, para a sua meta. E aí nós temos uma modelagem para estabelecer, né, cada indicador, cada elemento do nosso projeto que será avaliado e também uma classificação do indicador 1, indicador 2, indicador 3, aquele que melhor se adeque a cada projeto, a cada programa. Antes de elaborar os indicadores, nós precisamos reunir informações e saber
Por que essa informação é importante? Porque essa informação é fundamental para o nosso programa, para o nosso projeto, para a elaboração do nosso planejamento. Cada projeto deve apresentar um indicador. E esses indicadores trazem consigo alguns atributos. O primeiro, a denominação. Como o indicador é apresentado para a sociedade? Temos que apresentar um indicador para a sociedade de forma que a sociedade, a comunidade, entenda perfeitamente a sua importância. A unidade de medida. Qual o padrão de medida, de mensuração do nosso indicador de desempenho? O índice de referência. Levar em consideração a situação atual do problema. O nosso problema hoje, ele tem já uma referência, ele já traz para nós um cenário indicativo. Qual é o esperado? Onde nós devemos, ou onde nós desejamos chegar, atingir um índice final? É aquele resultado obtido com a conclusão do nosso projeto, com a conclusão do nosso programa. Foi atendido? Chegamos à nossa meta? Chegamos ao nosso objetivo? A fonte responsável por registrar as informações pode ser a secretaria, pode ser um setor dentro dessa secretaria, pode ser o próprio município, o estado ou a União. A periodicidade, a frequência que nós vamos medir o nosso, ou vamos ter o nosso indicador de desempenho mensalmente, trimestralmente, semestralmente, ou seja, periodicidade estabelece a importância de nós termos esses referenciais dentro de um determinado universo de tempo. A base geográfica, o nosso indicador ele será regional, municipal, estadual, será um indicador para o país, para o estado. A fórmula de cálculo é uma expressão matemática que permite calcular o valor do indicador, o que quer dizer que algum conhecimento mínimo ou prévio da ciência exata torna-se fundamental para que o gestor possa estabelecer esses indicadores, esses referenciais. A principal função do indicador é viabilizar a gestão, tornar essa gestão eficaz. É interessante nós sabermos também que não há um indicador perfeito. E quanto mais complexo ele for, mais custoso, geralmente, ele se torna. Os indicadores mais difíceis para nós elaborarmos ou para nós monitorarmos são os de resultado. Por quê? Eles mensuram o impacto e a efetividade de um projeto que está sujeito a alguns fatores intervenientes. Se o nosso projeto ou se o nosso programa ele visa estabelecer uma determinada região, mas nós temos um fator externo, digamos, econômico, ou um outro fator externo qualquer, de ordem federal, por exemplo, pode trazer alguns reflexos para a aplicação do nosso indicador naquela região, naquele município. As funções básicas que os indicadores possuem é, primeiro, a descritiva. Ela consiste em aportar as informações sobre determinada situação social, ou seja, ela traz essas informações à tona para que nós possamos conhecer. E a valorativa. Essa valorativa, ela também torna-se fundamental, porque ela agrega juízo de valor à situação. Nós estamos levando em consideração a importância do problema para a sociedade, verificando
a adequação do desempenho de um determinado programa ou projeto, de tal forma que a sociedade entenda esses indicadores. As propriedades essenciais para um indicador, de acordo com a nossa legislação vigente, e principalmente tomando como referência o plano plurianual, é a validade, a realidade que nós desejamos medir, a confiabilidade, os dados são confiáveis, as informações são fidedignas, a simplicidade, ele é de fácil obtenção e entendimento pela sociedade. E também propriedades complementares, ou seja, são importantes para uma análise compensatória, dependendo, né, da fase do ciclo de gestão do nosso programa. Ele pode ser relevante para mudar ou ajustar os cursos dos nossos projetos ou dos nossos programas. Aqui nós temos alguns modelos e taxonomias dos indicadores. Primeiro, a classificação definida em função do insumo, o recurso a ser alocado no projeto. É o recurso humano? É o recurso financeiro? Tecnológico? O processo, o nível de utilização dos insumos ou desses recursos. O produto, ele mede o alcance das metas físicas, de tal forma que a gente consiga caminhar com o objetivo para chegar à nossa meta, ao nosso resultado. O resultado, os benefícios que o nosso programa e que esse indicador vai proporcionar ao público-alvo. E o impacto, a relação com a sociedade, ela mede os efeitos das estratégias governamentais. Então, o nosso projeto ou o nosso programa, ele trouxe um impacto relevante, perceptivo pela sociedade. Segundo a classificação do Manual de Auditoria do Tribunal de Contas da União, os indicadores podem ser de economicidade, principalmente, né, economizar alguns recursos, principalmente financeiro, por exemplo, né? A eficiência possui uma estreita relação com a produtividade. A eficácia, o grau com que o programa atinge as metas, e efetividade. Ele mede os efeitos positivo ou negativo em que o nosso projeto ou o nosso programa sofreu durante uma determinada intervenção, principalmente associado ao ambiente externo, digamos, de ordem econômica, de ordem política. O ciclo de implementação de uma política pública, ele também traz para nós, né, indicadores de gestão do fluxo dessa implementação do programa. E esse indicador, ele aponta, ele assinala algumas ações, caso ela esteja deslocada da realidade em que nós desejamos trabalhar. Alguns casos em que primeiro se escolhe, né, o indicador para depois associá-lo a um determinado programa. Já com relação à avaliação, ela é importante para o nosso processo de planejamento, né? As avaliações, elas podem ser periódicas, objetivas. Cada projeto, cada programa traz uma especificidade relacionada à sua concepção, à geração do resultado, à implementação das nossas políticas. E elas envolvem 3 dimensões. A primeira, a descrição do processo, se realmente nós fizemos uma boa contextualização do processo, das relações organizacionais com as partes envolvidas, principalmente a sociedade, as questões de índole normativas e metas do projeto, e também as relações de causa e efeito, pressupondo que o nosso projeto ou que o nosso programa tenha uma relação de intervenção escolhida. Então, o nosso projeto, ele pode sofrer uma intervenção, mas que essa intervenção, ela tenha já, né, uma correlação entre causa e efeito. Vamos fazer essa intervenção, qual vai ser, né,
o efeito dessa intervenção. A crescente complexidade das intervenções também pode influir no nosso projeto, no objeto de intervenção. Quanto mais intervenção, principalmente de ordem política, nós tivermos num determinado projeto, maior a probabilidade de insucesso. O ambiente pode induzir uma desresponsabilização do gestor, até porque ele vai simplesmente falar, olha, o projeto foi ou teve várias intervenções. Todo mundo acabou interferindo ou mudando as características do nosso projeto. A avaliação deve ser discreta e esse seja um processo contínuo. Essas dimensões apresentam, o estágio de desenvolvimento do programa, o contexto político e administrativo e a concepção da estrutura organizacional. Ou seja, todos esses elementos não devem sofrer intervenções tão severas nos nossos programas. A análise, ela pode ser categorizada, como os filtros, apontando a eficiência, a relação entre o recurso e o produto gerado, a eficácia, o impacto do resultado no programa, a efetividade. O projeto vai além do âmbito do problema propriamente dito. É a geração desses efeitos, que reforçam o sentido resolutivo. Todo o processo avaliativo deve ser muito bem planejado. Devem estar claras a sua governabilidade e o processo avaliativo. A efetividade do projeto reforça ainda mais o propósito do nosso programa ou do nosso projeto. Os indicadores são réguas que nós usamos para medir o desempenho. Indica se estamos próximos ou muito distante das nossas metas. Quando o indicador não reflete a realidade, ele simplesmente pode estabelecer uma relação de desinformação. E aí, caracterizar-se por um desperdício de tempo e recurso público, principalmente dinheiro, principalmente recurso financeiro. Se não houver uma avaliação, não há planejamento. Os dois andam juntos. Há uma interface sistemática entre eles. Na avaliação, os indicadores são fundamentais. E avaliar é mais do que fazer uma análise comparativa entre o que foi planejado e o que foi executado. É entender o impacto da ação governamental na solução de um problema. E, principalmente, no aproveitamento de oportunidades que o ambiente externo pode proporcionar para o município, pode proporcionar para aquela região, pode proporcionar para a sociedade como um todo. É isso aí, pessoal.